E eu quero ministrar uma palavra no coração dos pastores. Lucas capítulo 4. Pastor, se você pegar essa revelação que eu te der hoje, eu acho que 90% dos seus problemas ministeriais podem solucionar. Verso 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. O resto você já conhece: curar os enfermos, libertar os cativos. Diga comigo: evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres. Glória a Deus. Quando a gente inaugurou esse prédio aqui, ninguém mais tinha carro, moto, bicicleta. Todo mundo já tinha doado tudo para a conta da igreja, vivia naquela loucura. A gente gastou muitos milhões nesse prédio aqui, que a gente nem tinha, né? Quando ensinamos o contato. Já foi um milagre. Esse é outro testemunho que eu posso contar outro dia. Quando a gente inaugurou, o Espírito Santo falou comigo para mim fazer uma cruzada de milagres em Camboriú. Ninguém tinha mais oferta para dar, irmão. E a nossa cruzada em Camboriú ia custar quase 250 mil reais. Que a gente também não pega verba pública. A gente faz tudo com o dinheiro da igreja. Nada contra. Só estou dizendo que... glória a Deus, se a verba pública ajudar, ganhar alma, então aceito também. Mas dizendo que a gente, naquela época, não tinha amizade com o vereador. Agora tem 2 vereadores aqui, 3, graças a Deus, que não vão embora. Não deixe nenhum vereador sair dessa porta aí. Gostei dessa. E quando eu lancei a cruzada, pastor, eu vou te falar o que eu vou te ensinar algo aqui, que é uma das revelações mais lindas que eu tenho no meu coração, que vai prosperar o teu ministério de um jeito que você nunca imagina. Hoje, Deus prosperou muito o nosso ministério. Nós somos a 4ª instituição que mais gera emprego em Balneário Camboriú. Só está acima da gente a Unipraias e as construtoras. Tem mais de 150 pessoas a tempo integral. Agora escuta. Em 2018 não tinha nada. Não tinha nem microfone. A gente começou a igreja sem microfone, sem ar-condicionado, numa salinha ali de 50 cadeirinhas. Mas escute. Terminamos de inaugurar, eu lanço uma cruzada em Camboriú, sem dinheiro. Ninguém tinha dinheiro para ofertar mais. 250 mil reais naquela época. Agora as cruzadas passaram de 300 mil. Vamos fazer. Pastor, o senhor é louco. Vamos fazer. Acho que deu 7 mil pessoas na cruzada em Camboriú. 7 mil pessoas. Tudo foi pago. Agora escute o que eu vou te falar. Quando eu lancei a cruzada, os crentes da igreja mais próximos, e todos líderes, porque não tem essa revelação, talvez tenha um pensamento talvez um pouco parecido com o seu pensamento. E é esse o pensamento que eu quero corrigir, se Deus me permitir, e se você abrir o seu coração. Alguns comentários chegaram para mim e falaram assim: pastor, por que você vai fazer uma cruzada em Camboriú se a tua igreja está em Balneário? Por que você vai fazer uma cruzada lá se o povo que vai lá não vai congregar com você? Pastor, por que você vai fazer uma cruzada em Camboriú se o que entra de oferta não paga nem a metade da cruzada? Inclusive entrou acho que 10 mil reais de oferta e a gente gastou 250. Por que você vai fazer uma cruzada se não dá dinheiro, não dá retorno, se as pessoas nem vão vir congregar aqui? No outro dia elas vão embora. E eu dei risada de todos aqueles comentários, porque nunca entenderam o verdadeiro evangelho.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Vocês estão prontos para uma grande revelação? Os ministérios mais ricos do mundo são ministérios para os pobres. Quando você prega para o rico, você já tem uma recompensa. Porque o rico consegue te devolver. Ele consegue te recompensar. Ele tem como te dar algum tipo de retorno, seja em dinheiro, seja em influência, seja em presença, seja com qualquer coisa. Quando você prega para o classe média, o classe média tem uma forma de te recompensar. De um jeito ou de outro, ele vai servir a sua igreja, vai... O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quando você faz uma cruzada, só tem pobre, não tem oferta. E quando a gente diz pobre, não é só de dinheiro, pobre de todos os aspectos que você imaginar. E é um esforço terrível. Você tem que colocar toda a sua igreja em ação para aquela cruzada acontecer. Você tem que colocar todas as suas equipes. Você tem que colocar o dinheiro que você não tem. Para um resultado humano que você não vai ver. Mas eu tenho um segredo para te dar. Quando você prega para o rico, ele te recompensa. Quando você prega para a classe média, ele mesmo te recompensa. Mas quando você prega para os pobres, que não podem te recompensar, a recompensa vem daquele que te ungiu para pregar para eles. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Segundo ano, segunda cruzada, orçamento 300 mil, sem nenhum real da prefeitura de Camboriú, em Camboriú. Pastor, da primeira cruzada para a segunda, quantos membros a sua igreja ganhou daquela cruzada? 2. Pastor, o senhor vai gastar mais 300 mil. O senhor vai para Camboriú, que a sua igreja nem está lá. É que se eu fizer em Balneário, os pobres não vêm. Eu tenho que ir onde os pobres estão. E vem de Santa Catarina, e vem ônibus do Brasil todo para minhas cruzadas. Vem do Pará. Veio uma pastora Dalva, ela é cega dos 2 olhos, ela foi curada aqui. Veio na segunda cruzada de milagres. Nós tínhamos um jovem que ele já tinha vindo na igreja, a família dele é da igreja, cadeirante, 16 anos de idade. Paralisia cerebral, severo. Não tomava banho sozinho, não andava, não escovava dente, não tinha coordenação motora para se alimentar, usava fralda. Fui na segunda cruzada em Camboriú. Primeira noite, ele estava lá na cadeira de roda, não foi curado. Segunda noite, não foi curado. E na segunda noite eu disse, quem não foi curado na primeira, na segunda, se vier na terceira, Deus vai curar. A mãe levou ele de novo na terceira noite. Quando ele estava lá, isso está gravado em vídeo, ele levantou da cadeira de roda, levou a cadeira de roda para o altar. E eu tenho o prazer dos domingos ver ele entrando, andando na igreja aqui. Ele escova dente, toma banho, tirou a fralda, não tem mais paralisia cerebral. Eu choro até hoje pelas almas. Eu gemo até hoje pelas almas. Eu me tranco, eu jejuo porque eu sinto a dor das pessoas. Quando eu vejo uma mãe sofrendo, um pai sofrendo, eu me coloco no lugar e falo, Deus, não pode ser que alguém venha na igreja. É o último recurso dessa pessoa é Deus. O médico não deu jeito. Remédio não deu jeito. Fui para São Paulo, gastei todo o meu dinheiro. Agora eu vou
igreja para me curar. Eu não quero decepcionar Deus. Quando entra um enfermo por ali, a última opção dela é a igreja. Será que esse Jesus existe mesmo? Ou será que eu vou sair daqui doente? Será que a pregação vai ser 7 passos para a prosperidade? 7 códigos do posicionamento para você alcançar a riqueza de Salomão? Misericórdia. As pessoas não vêm para a igreja para ouvir uma dica de um coach. Elas vêm para experimentar Deus. Você é o único Jesus que ela está vendo. Ela só conhece você. Ela não vai ver Jesus, ela vê você. Quando você prega para os pobres, a recompensa vem dele. Aleluia. Esse ano nós fizemos uma cruzada em Itapema. Ganhamos 400 almas para Jesus. Aleluia. Foi caro. Pagou? Não. Mas vale mais uma. Sabe qual é o problema nosso, pastor? Que o pouquinho de dinheiro que a gente tem, a gente faz só atividades. E fazer uma atividade para crente, mas você não foi ungido para fazer atividade para crente. Você não foi ungido para fazer movimento para crente. Você não foi ungido, você foi ungido para evangelizar os pobres. Quando eu abri o instituto lá em Camboriú, 5 mil metros quadrados. Todo mundo perguntou: pastor, o senhor é louco? Quem que vai manter esse negócio? Nunca recebemos R$1 verba pública. Só o gasto fixo lá é mais de 200 mil por mês. Eu falei: eu estou evangelizando os pobres. Quem vai pagar é ele. Organizei uma cruzada em Angola. A igreja não tinha dinheiro, eu fiz a cruzada do meu bolso, da minha conta particular. Todo mundo: pastor, mas cruzada em Angola. Sabe o que é engraçado? Que toda vez que eu vou fazer algo, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Mas Deus faz acontecer. Quer um segredo? Quem quer um segredo de prosperidade? Se você evangelizar os pobres, sempre vai sobrar 12 cestos. Sobra 12 cestos sempre. Aleluia. Sabe por que eu não tenho problema com nenhum pastor aqui? Porque eu não vou evangelizar na igreja deles. Eu nem quero ir lá. Você já viu trazer cantor famoso aqui? Já viu trazer... Por quê? Porque se atrai crente. Eu vou trazer crente para quê? Eu trago gente que vocês nunca viram na vida aí, né? Que são usados por Deus. E se vier um famoso, foi coincidência, porque realmente eu admiro e tem algo que Deus quer. E nem anuncio às vezes que vem. Quando o Luiz Hermínio veio aqui, eu nem anuncio. Deixa ele vir só para a minha igreja. Que Deus não me ungiu para evangelizar a sua igreja. Deus me ungiu para evangelizar os pobres. Essas 550 casas que a gente entrou durante 7 semanas. As ruas onde a gente foi lá para a Avenida, Quinta Avenida. Quando chegamos aqui no governo anterior, sempre, tempo de campanha, os políticos vêm tudo conversar com a gente. É normal. E aí falou: Medina, como é que eu posso te ajudar? Eu falei: não, a pergunta está ao contrário. É como é que eu posso ajudar a prefeitura? Não, mas a gente quer ajudar. Eu falei: tá, não ajuda, mas eu que quero ajudar. Aí eu lembro que eu perguntei para a prefeitura do governo passado, eu falei: qual que é o pior problema de Balneário?
Aí eles ficaram assim pensando. Falou, uma favela que tem lá na Barra, chama Vila Fortaleza. Falei, esse é o pior problema? Falei, então, deixa comigo que eu resolvo. Como assim você resolve? Falei, não, deixa comigo, vou entrar lá. Aí nós montamos um time de futebol infantil lá. Adotamos um campo de futebol na favela. Vocês não veem isso acontecer, porque a gente não está evangelizando os ricos, a gente está evangelizando os pobres. Mapeamos a favela inteira, casa por casa. Batemos de porta em porta. Ganhamos traficantes para Jesus. Crianças que estavam lá, nunca tinham ouvido falar de Jesus, foram curadas. Todo sábado nós estamos fazendo GCs lá, que são células. A gente faz célula na favela lá. Estamos transformando aquela comunidade. Pegamos o ônibus da igreja. Quem já viu o ônibus da Família do Reino por aí? Alguém já viu? Coloquei lá na favela, enchemos de gente, trouxemos para cá. Aí um irmão falou assim, pastor, esse povo é meio esquisito, você não acha ruim trazer eles aqui, né? Balneário é um lugar mais elitizado. Eu falei, meu querido, se a minha igreja não pode entrar pobre, não pode entrar mendigo, não pode, então essa igreja não é de Jesus. Aí nós temos trabalho com o César, que cuida dos moradores de rua de Balneário. Nós temos 60 leitos lá. A gente atende mais ou menos 100 moradores de rua. Você percebeu que tudo que a gente faz não dá dinheiro, irmão? Você está perguntando, mas como é que a Medina está crescendo? Não dá dinheiro, nada do que eu faço dá dinheiro. Mas sempre sobra 12 cestos. 60 moradores de rua, a gente atende uns 100 por mês lá. Todo domingo o ônibus da igreja vai lá no sítio Camboriú, enche com eles e traz eles para o culto. Já gastamos só de manutenção de ônibus mais de 50 mil reais. Vivia quebrando esse ônibus. Pastor, o senhor está gastando dinheiro com um morador de rua, quebrando um ônibus, diesel, motorista, para trazer eles de lá para vir para o culto? É. Deus me ungiu para evangelizar? Inclusive tem pastor aqui que está até feliz. Glória a Deus, então Medina não compete comigo, que eu evangelizo só os ricos. Então, não vou roubar nenhum membro da minha igreja. Você tem noção? E Deus paga a conta fecha todo mês. Nunca devemos um aluguel. Agora começamos a comprar todo isso aqui que nós estamos comprando. Deus está fazendo. Aí às vezes você fala assim, pastor, mas eu estou trabalhando tanto, mas você está fazendo isso aqui, ó. Vamos lá de novo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Talvez você está fazendo tudo menos evangelizar os pobres. Talvez você está fazendo um show na tua igreja, comediante, talvez você está fazendo evento, talvez você está fazendo festa, você está fazendo comida, você está fazendo um monte de coisa, mas não está fazendo a única coisa pela qual você foi ungido. Aí a gente faz uma vigília, a gente faz culto todos os dias lá no abrigo, lá onde estão os ex-moradores de rua, e fazer uma vigília toda semana ou todo mês? Essa sexta-feira. O pastor Tiago é o líder da vigília lá. Tinha um cego lá, foi curado. Tinha outro, quantos anos na cadeira de roda? 7 anos na cadeira de roda. Entra no culto andando aqui. Tem outro que tinha Parkinson. Bêbado, drogado, Parkinson, sem família, sem nada, largado aqui nas ruas de Balneário. Nós levamos para lá. Numa vigília, Deus curou ele, o Parkinson sumiu. Culto de domingo de manhã, ele vem com a esposa e os filhos aqui na igreja. Não, aplauso a Jesus, porque a criança começou o aplauso, eu gostei. É para Jesus esse aplauso. Dos bebezinhos, a Bíblia diz que sai o louvor perfeito. Aleluia. Aleluia. Agora os jovens criaram a Viva Santa Catarina. Para que existe a Viva Santa Catarina? Esses jovens vão para os bairros.
vão para os lugares onde tem drogado, onde tem prostituta, na frente das baladas, carnaval, a gente está nas ruas. O que é? Asilos, a gente vai em asilos, a gente vai em hospitais, a gente tem projeto no presídio. Tudo que eu faço não dá dinheiro. Nós estamos nos orfanatos, nós estamos nos asilos, nós estamos no presídio, nós temos projeto dentro do presídio, nós temos projeto nos hospitais. É tudo caro. O Almedina deve ter alguns milionários na igreja. Infelizmente não estão. Então, já tem outras igrejas de milionários. E a minha não tem. Ainda. Mas o dinheiro aparece. A glória de Deus acontece. Vocês viram aí, né? Expo Centro, você acha que é barato? Quando eu assinei o contrato, eu até tremi, irmão. Mas Deus tinha falado, faça o CS, porque vai impactar a nação brasileira. Hoje, nós temos mais ou menos já agendada, registrada, com o ingresso pago, mais ou menos uns 100 ônibus do Brasil que estão vindo para o CIES. Pessoas dos Estados Unidos, Europa. E desde que eu cheguei em Balneário, o que eu estou fazendo? Evangelizando os pobres. Ontem, culto de hispano. Você está entendendo? Onde estão as suas células? Muitas delas estão na favela. Nós estamos lá há não sei há quantos anos na favela já, trabalhando lá 3 anos. Eu não lembro de ter visto outro ministério lá. Quando eu vou nos lugares bonitos, eu vejo outros ministérios, mas lá não vejo. Ninguém veio perguntar se precisa de alguma coisa no abrigo, se precisa de alguma coisa na ONG, para as crianças. Por que a gente colocou nosso centro de reabilitação? Desculpa, nossa sede da ONG lá no Tabuleiro, Monte Alegre. Porque ali, quem não sabe, está na lista das piores cidades de abuso infantil do Brasil. Falei, é lá que está o problema? Eu perguntei, né? Qual que é o problema de Balneário? É a favela lá, então nós vamos entrar lá. Perguntei para Camboriú, qual que é o pior problema? Falou, o pior problema é o abuso infantil que tem ali. Então nós colocamos a nossa sede lá, temos a casa de apoio à criança lá, temos jiu-jitsu, muay thai, boxe, inglês, espanhol, matemática, reforço escolar, alimentação para elas, tudo, contraturno, gratuito para todas as crianças, para elas não ficarem na rua sendo abusadas. Pastor, cheguei aqui em 2018. Eu não tinha um microfone. Eu não tinha dinheiro. Eu era o pastor mais desconhecido dessa cidade. Pra você ter noção, quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que era CPF, porque eu não era nem brasileiro mais. Morei 16 anos fora do Brasil. Fui tirar um chip da Vivo, a mulher falou para mim, não posso te dar. Eu falei, por quê? Porque você não existe. Eu falei, mas eu tô aqui na tua frente. Ela, não, você não existe no sistema. Aí ela falou, se você não me der um comprovante, um extrato bancário, eu não consigo te dar o chip da Vivo. Quando eu fui alugar a igreja, eu não tinha calção, não tinha fiador. Todo lugar que eu batia, falava, não, é 2 calção mais um fiador. Eu falei, mas Deus mandou abrir uma igreja, Senhor. Aí eu virei aqui na Rua Alça, tinha uma plaquinha assim, aluga-se. Fui falar com a dona, falei, é o seguinte, eu não tenho fiador nem calção. Me dá tua chave, deixa eu trabalhar 30 dias, no final de 30 dias eu te dou o primeiro aluguel. Ela deu uma risadinha assim e falou, mas gostei de você, me deu a chave. Foi assim que a gente começou. Nós ficamos meses sem ar-condicionado. Minha esposa com o bebê em braço, suando, não tinha microfone. Primeira aquisição da igreja foi um púlpito, que a gente pagou parcelado no boleto em 6 vezes. E eu pagava um boleto, o outro irmão pagava o outro. Eu não comecei com dinheiro. Eu não comecei com amigos. Eu não tinha um pastor, padrinho para me ajudar. Eu não tenho pai e mãe que me ajudam no ministério. Eu só tinha uma palavra. E quero dizer para você, você foi ungido para pregar aos pobres. Esse é o primeiro ministério. Por isso que eu não li o resto. A primeira coisa que Jesus falou, foi ungido para pregar aos pobres.
Você quer uma recompensa do céu? Então prega para quem não pode te recompensar. Evangeliza quem nunca vai poder congregar na sua igreja.